Bem-vindos a mais uma análise econômica da BTG Pactual Asset Management. Eu sou a Isabela Cruz e hoje estamos com a Stephanie Birman para falar o que aconteceu nesse último mês e perspectivas para 2024. Stephanie, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. É um prazer fazer essa análise. Pessoal, vamos começar mais uma vez esse mês falando do mercado externo, da curva de juros americana. Stephanie, como se comportou nesse último mês e qual a perspectiva para 2024 também? Bom, Isa, eu acho que o que é importante é que se a gente olhar, por exemplo, a taxa de juros de 10 anos lá nos Estados Unidos, né, que é paga ali nos títulos, meados de outubro, essa taxa chegou a bater 5%. Quando a gente olha agora o encerramento do mês de novembro, início do mês de dezembro, a gente olha que essa taxa está mais próxima de 4,20. Então, o que a gente viu no fundo foi um fechamento, ou seja, uma redução, né, da taxa de juros na taxa de 10 anos, do título de 10 anos, de 2 anos, enfim, ou seja, a gente viu uma redução dessas taxas. Nos Estados Unidos, e isso também acabou impactando a curva de juros nos outros mercados também, nas outras economias, que foi, na verdade, uma reversão do movimento que a gente observou lá final de julho até mais ou menos esse meados de outubro, né? Foi um movimento de abertura forte e agora a gente está vendo esse movimento de reversão. A parte curta de juros, né? A parte curta da curva, ela mais do que até já reverteu, né? Se a gente olhar a taxa de 2 anos, por exemplo, se a gente olhar a precificação de mercado, já tem quase que um corte de juros de 25 pontos para até março. Né? Não chega até lá, mas está precificando ali em torno de 18 pontos base. Então, uma reversão grande, a taxa de 10 anos não reverteu tudo, mas também está nesse movimento. Por que aconteceu isso? Né? Essa é a grande história. Aconteceu porque, olha, a inflação nos Estados Unidos, que no mês de outubro, no mês de setembro, aliás, chegou a ter uma surpresa para cima, isso chegou a ameaçar um pouco o cenário de desinflação que a gente vinha observando ali desde do fim do segundo trimestre, início do terceiro trimestre. E aí, quando saiu essa inflação, poxa, o Fed, enfim, vários membros do Federal Reserve começaram a pensar se, de fato, teria que subir mais uma vez a taxa de juros, etc. Gerou uma preocupação. Com a inflação de outubro, que saiu ali em novembro, já mais baixa, o que a gente viu é que não, olha, parece que aquele mês de setembro foi, na verdade, uma exceção, no fundo a tendência é de uma desinflação, e essa é a perspectiva também que a gente tem para os próximos meses. Então, qual que é o resumo, no fundo? A inflação veio abaixo do esperado. Se a gente olhar a núcleo da deflação, da inflação para o consumidor, né, que a gente chama ali do PCI, que é a inflação que o Fed mais olha, essa inflação ela deve encerrar o ano em 3,15%. Tá? O Fed projeta para ela uma inflação de 3,7%. Tá? 3,15 é o final do ano e 3,7 é a média do último trimestre. A média na nossa conta vai dar 3,30, alguma coisa assim. Então, ou seja, a inflação vai ficar abaixo do que o Fed tinha. Além disso, se a gente olha os dados de mercado de trabalho, a gente vê que os dados mostram, na verdade, uma normalização. Onde que a gente observa isso? Olha, se a gente olhar o número de vagas abertas por desempregado, que chegou a um nível muito alto, ou seja, né, mostrava um mercado de trabalho super aquecido, quando a gente olha o dado de outubro, a gente vê que essa razão, ela caiu para 1,3. Tá? O que isso significa? Né? Que tem 1,3 vaga aberta para um desempregado. Pré-pandemia, essa razão era 1,2. E a gente viu que isso chegou a ser acima de 2, ou em torno de 2. Tá então, voltando. essa volta de 2 para 1,3, já quase no nível pré-pandemia, mostra uma normalização. E quando a gente olha também, por exemplo, a criação de vagas do payroll, né, que é a criação de vagas, enfim, que a gente observa ali todo mês, a gente também vê uma desaceleração. Ainda é um número forte, mas a gente vê uma desaceleração. Então, qual que é a perspectiva? Olha, depois da economia americana crescer quase 5% ali
no segundo trimestre. A gente está vendo uma desaceleração agora no quarto trimestre, na verdade 5% foi no terceiro tri. A gente está vendo uma desaceleração. A nossa perspectiva é que o PIB do quarto trimestre, no quarto trimestre nos Estados Unidos, ele vai ficar mais próximo de 1,3%. O mercado de trabalho está normalizando, a inflação está desacelerando, ela ainda não está na meta, mas se a gente pegar o 3 meses anualizado da inflação, já está rodando em 2,4%, então muito próximo da meta. Então por isso que a gente vê essa reversão. O mercado já precifica uma chance de cortar ali em março. É factível? O que eu falo é o seguinte: se a gente olhar o risco do cenário, é um risco assimétrico para cortes, vamos dizer assim, antes. O nosso cenário é que o Fed ele vai começar a cortar a taxa de juros em meados do ano, e aí ele vai cortar 25 pontos base por reunião, deve encerrar o ano de 2024 com uma taxa de 4,3%, e encerrar o ano de 2025 com 2,5%. Quando a gente olha a precificação, o mercado já precifica até mais cortes para o ano de 2024, mas precifica menos, né? A taxa final do mercado é mais alta do que a nossa, está mais próxima de 3,5%, a gente acha que é mais próxima de 2,5%. Né? Então a gente vê sim essa normalização, tanto na economia e a taxa de juros também deve normalizar para algo mais próximo da taxa de juros de equilíbrio, que é próximo desse 2,5% mesmo. E como que esse movimento impacta aqui os mercados brasileiros? A gente tem um impacto direto? A gente tem um impacto, mas antes disso, acho que o que é importante, no dia 13 de dezembro a gente vai ter a reunião do Fed, que é a última reunião do ano, e nessa reunião o Fed vai precisar fazer uma revisão para baixo da inflação, como a gente tinha falado. Provavelmente o Fed também vai ter que fazer uma revisão para baixo da taxa de juros que eles colocam no cenário. Então, essa indicação, enfim, que o Fed vai dar ali em dezembro, eu acho que vai ser importante para a gente também balizar o quão próximo eles estão desse corte de juros, tá? Então, acho que isso vai ser importante na nossa avaliação. Como eu falei, eles vão revisar para baixo a projeção de juros por conta dessa revisão para baixo da inflação. E a taxa de desemprego lá nos Estados Unidos, que chegou a bater 3,4% ali em abril, já está próximo de 4%. Né? Então, realmente, é um rebalanceamento. E aí, qual que é o impacto disso para o Brasil? Né? No mesmo dia da reunião do Fed, a gente vai ter a reunião do Copom aqui. O que aconteceu no Brasil? Olha, é claro que o impacto, né, as curvas americanas, enfim, a curva de juros fechando, né, a gente também observou um impacto, né, ou seja, um fechamento da curva aqui no Brasil. Mas não foi só por conta do cenário externo, tá? Porque quando a gente olha o cenário doméstico, a gente também observou uma melhora. A inflação, e principalmente as partes mais estruturais da inflação, ou seja, a inflação de serviços, a inflação... principalmente a inflação de serviços, a média dos núcleos, ou seja, que exclui os itens mais voláteis, tudo isso está muito próximo, está rodando na variação de 3 meses também anualizada, que é uma forma que os bancos centrais eles olham para saber o que está acontecendo ali né, na tendência mais recente. A gente vê que essas médias, a média núcleos, a média de todos os núcleos e também a média do núcleo de serviços, a gente vê que está muito próximo da meta e deve encerrar o ano, na nossa avaliação, até um pouco abaixo da meta, né? Essa nossa, quando a gente olha mais ou menos até janeiro, pelo menos até janeiro, a gente vê essas métricas ali abaixo da média, abaixo da meta. Qual que é a relevância disso? Bom, é um cenário de inflação que é mais benigno do que o próprio Banco Central tinha. A gente já vem com esse cenário, é mais ou menos ali desde meados do ano, de que essa inflação, de fato, ela desaceleraria. E, portanto, né, permitiria que o Banco Central iniciasse esse ciclo de corte de juros. Bom, essa melhora da inflação, o que ela produz, no fundo, é um cenário também de uma taxa Selic mais baixa. Então, a taxa Selic, nesse cenário de inflação menor, a gente pode observar, a gente pode ter uma taxa Selic mais próxima, eventualmente, de 9%. Tá? Se a gente olhar para uma taxa de 9,5%, o Banco Central poderia acelerar o ritmo de corte, né? Porque se as taxas, agora no final de dezembro, ela vai para 11,25%, você teria aí, para 11,75%, você teria ainda quase 300 pontos base para cortar. Seria natural você pensar numa aceleração do ritmo de corte. No entanto, o Banco Central tem se mostrado bastante resistente a mudar o ritmo de corte. Inclusive, eles, né, os membros ali do Copom, eles têm falado muito que o ritmo de 50 pontos base
é adequado. Então, na nossa avaliação, eles vão seguir nesse ritmo de corte, eventualmente eles vão buscar uma taxa terminal menor, se o cenário externo, né, continuar mais benigno, como a gente está falando, o FED cortando um pouco antes, e também o cenário inflacionário aqui mais benigno. Acho que um ponto que é importante é que, assim, apesar desse cenário de inflação bem benigno, na parte de atividade econômica de mercado de trabalho, a gente ainda observa uma atividade que ainda está ok, vamos dizer assim, o PIB desse ano ele deve crescer em torno de 2,9%, o PIB do terceiro trimestre ele surpreendeu para cima, ou seja, o mercado esperava uma contração de 0,3% e o que a gente viu na verdade foi uma alta de 0,1%, puxado ali pela parte do consumo das famílias, que cresceu 1,1%, pelo lado da oferta, a parte de serviços teve um crescimento forte de 0,6%, então assim, é uma atividade que quando a gente não vamos dizer assim, ela não mostra que o Banco Central está precisando agir com mais intensidade ou alguma coisa nesse sentido. A inflação realmente que está dando que está com um cenário mais benigno. E o outro ponto é em relação ao cenário das contas públicas, né? A gente chegou a ter alguma discussão ali no mês passado se mudava ou não mudava a meta de déficit zero, de déficit, né, para o ano que vem, ou seja, 0% do PIB. O governo, enfim, manteve a meta em 0%. Essa meta ela é bastante desafiadora, enfim, de ser cumprida, mas acho que o que é importante, talvez, para o mercado é que quando a gente olha a determinação do ministro da Fazenda em melhorar as contas públicas, de fato, ele se mostra bastante determinado. Então, a gente tem esse risco fiscal. O que é esse risco fiscal? No fundo, é o risco de não cumprimento da meta. Na verdade, quando a gente olha o Focus, né, que é a pesquisa com os economistas, o que a gente vê é que essa pesquisa já mostra que o consenso de mercado é que não vai cumprir. Né? Então, não cumprir já não é uma grande surpresa. Né? Quando a gente olha o Focus, a expectativa é de um déficit de 0,8% para o ano que vem. Mas tem esse desafio, talvez ali em março, enfim, essas discussões em relação à mudança ou não da meta, elas podem voltar. Então, uma coisa para a gente observar, mas até lá o que a gente vê é esse cenário realmente de o Banco Central entregando uma Selic menor, mas num ritmo aí de 50 pontos base. Então, ali para início de 2024, a gente tem que ficar bastante atento e de olho aí no que realmente o fiscal, os movimentos ali para o mercado ver o que eles vão indicar. Eu acho que não é bem no início, porque no fundo, quando a gente olha, assim, por exemplo, uma eventual mudança de meta, ela precisa ser aprovada pelo Congresso. Sim. O Congresso, as atividades vão voltar de maneira mais intensa ali depois do Carnaval. E a gente tem, por exemplo, uma reunião do Copom, que é ali no final de janeiro, início de fevereiro, dia 1º de fevereiro. Então, a gente ainda tem um período, vamos dizer assim, dessa manutenção. É uma discussão, como eu falei, é uma coisa que é mais para março, abril, enfim, talvez ali para o início do segundo trimestre. Ótimo. Tá? Então, ficar atento no segundo trimestre. Sim. Ótimo. Falamos de Estados Unidos, falamos de Brasil, agora com perspectiva Europa e China. O que nós estamos prevendo aí, o que aconteceu nesse último mês e que estamos prevendo e projetando para 2024 com esses mercados? Acho que só um ponto que eu gostaria de falar antes é que, assim, nesse cenário externo, né, mais benigno, e aqui o Banco Central seguindo num ritmo de 50 pontos base, e se a gente olhar também a parte das contas externas do Brasil, ou seja, da balança comercial, que vai ser quase 100 bilhões esse ano, uma perspectiva para o ano que vem de ser um saldo de 80, 90 bilhões, então, quando a gente olha para o mercado de câmbio e com uma perspectiva de crescimento econômico que segue, de certa maneira resiliente, a gente vê que é uma perspectiva em que para a taxa de câmbio, ela continua benigna, ou seja, quando a gente olha para níveis de equilíbrio da taxa de câmbio, é muito mais para uma taxa de câmbio mais baixa. Né? Acho que se a gente eventualmente tivesse uma aceleração do ritmo de corte ou alguma coisa nesse sentido, eventualmente para o câmbio isso poderia pesar, pelo menos no curto prazo, em termos de diferencial de juros, né? Ou seja, os Estados Unidos eventualmente ainda não começou o corte, aqui intensifica. Se o cenário é que o Banco Central vai seguindo de 50 pontos base, o crescimento ainda é ok, me parece que o cenário ainda de câmbio segue um cenário favorável. Tá? Ótimo. Olhando, vamos lá, para a Europa, né? A Europa, o que a gente observou
também, de novo, um cenário de fechamento da curva de juros, mas também a gente observou um movimento interno, né? A gente teve uma surpresa na inflação. Se a gente olhar das últimas 4 divulgações de inflação ali na Europa, 2 vieram em linha com o esperado e 2 vieram abaixo do esperado, inclusive o último número, que foi o número de novembro, veio abaixo. Quando a gente olha o núcleo de inflação na Europa, ele já está em 3,6%, deve encerrar em torno desse valor, que é abaixo também do que o Banco Central Europeu projeta para o ano, que é algo em torno de 4,1%. Então, assim, inflação mais baixa também na Europa, no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, em diversas economias a gente vê realmente esse movimento, né, desinflacionário. E aí o que a gente vê, como a atividade econômica na Europa ela já está mais fraca há um tempo do que nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente compara, a nossa avaliação é que a Europa pode começar a cortar a taxa de juros antes do que os Estados Unidos. Então, a gente vê uma chance relevante do corte de juros já acontecer na reunião de março. Então, a Europa deve cortar e deve cortar a taxa de juros lá, agora é 4%, a nossa avaliação é que eles vão cortar e a taxa final deve ficar em torno ali de 2,25%. Quando a gente olha a precificação da curva, não está tão diferente, né? O mercado também vamos dizer assim, fechou bastante. Então, quando a gente olha em termos de perspectiva, não tá tão diferente. Nos Estados Unidos, comparando a nossa taxa final, ainda teria mais para fechar, tá? Onde a gente vê uma oportunidade maior, pelo menos nesse momento, tá? Ótimo. Em relação à China, né, que você tinha perguntado, né? Muita gente pergunta, bom, como que a China também pode impactar o Brasil? Como é que pode impactar esse cenário que a gente está vendo de juros menores aqui no Brasil, uma economia ainda resiliente? A nossa avaliação é que se a gente olhar a China, é um crescimento que, se alguma coisa aí nos últimos 2 divulgações até foi um pouco abaixo do esperado, tá? Mas em termos de risco para frente, a gente vê os riscos, na verdade, bem mais balanceados. Então, há 2, 3 meses atrás, eu diria que o risco para a economia chinesa no ano de 2024 era um crescimento eventualmente mais próximo de 4, 4,5%. E hoje, embora esses últimos 2 números um pouco mais baixos, de maneira geral, as revisões foram para cima. Então, assim, foram 2 números um pouco para baixo, mas depois de vários números surpreendendo para cima. Então, a nossa avaliação é que o crescimento lá vai ficar até mais próximo de 5%, alguma coisa entre 4,5% e 5%. Então, vai ter uma desaceleração de 2023 para 2024? Sim, mas eu acho que é uma desaceleração pequena, nada que vai ter um impacto muito grande no preço das commodities, ou nos mercados emergentes, ou nos países que dependem, enfim, muito do crescimento da China. Então, eu não vejo a China como algo, pelo menos no nosso cenário básico, que vai influenciar muito esse nosso cenário, que no fundo é um cenário favorável, né, que a gente vê. Como eu falei, a história do crescimento ainda um crescimento ainda bom, a economia aqui no Brasil ela vai passar de 2,9% para algo em torno de 1% ano que vem, e com uma taxa Selic realmente ali mais baixa. Ótimo. Passamos aqui então por Estados Unidos, Brasil, Europa, China, tanto com as perspectivas para 2024, quanto o que ocorreu nesse último mês. Além de todos os pontos mencionados aqui, você tem mais algum ponto que tem que ficar alerta para 2024, já que essa é a nossa última análise econômica de 2023? Acho que um ponto para a gente pensar é que se a gente olhar, por exemplo, o cenário de Brasil, né, a gente viu uma desinflação forte, porém com a economia ainda resiliente, a taxa de desemprego é muito baixa, né? Alguém poderia perguntar, poxa, mas será que isso é sustentável? Né? Será que esse mercado de trabalho forte, essa economia que não teve uma grande desaceleração, será que não pode impactar a inflação no ano de 2024? E quando a gente olha o salário, né, o crescimento do salário, ele tem ficado abaixo, vamos dizer assim, do que seria consistente com essa taxa de desemprego tão alta. Então, obviamente, algo para a gente monitorar, mas eu acho que essa questão do salário, que ainda, vamos dizer assim, está controlado, ajuda a explicar um pouco dessa questão da inflação. Outro ponto também é que a inflação nesse ano vai ficar no final muito abaixo do que era esperado no início do ano, em 4,5%. Isso ajuda a explicar também essa desinflação
para o ano que vem. Então, é só para fundamentar um pouco essa perspectiva de uma inflação mais baixa. E o nosso cenário, acho que outro ponto para pensar é que o nosso cenário ele embute uma inflação de El Niño. Acho que um ponto para a gente observar é esse fenômeno climático que deve elevar a inflação de alimento aí nos próximos meses. Então, a gente já tem isso no nosso cenário. Portanto, a inflação, nossa projeção de inflação para o ano que vem é uma projeção de 3,7%, ainda acima da meta, mas para 2025 a gente tem abaixo da meta. Nossa inflação está em 2,7%, porque justamente a gente vê a volta, a reversão desse movimento El Niño, que no fundo é um movimento temporário. Então, algo que eu observaria é o seguinte, esse fenômeno do El Niño, ele de fato está mais forte do que a gente acreditava ali nesse primeiro trimestre, mais fraco. Se for mais forte, ou seja, uma inflação de alimentos mais forte, eu acho que no fundo, de novo, é temporário. Eu não acho que isso vai afetar, por exemplo, a reunião do Copom ou a taxa terminal, mas é algo que poderia impactar, por exemplo, os mercados ali no curto prazo. Então, eu estaria de olho como é que esse El Niño vai impactar a inflação. E impacta também na questão de balança comercial, o El Niño? Ele poderia ter algum impacto na própria atividade econômica, porque no fundo, se a gente pensar, o El Niño ele vai afetar a nossa safra. Então, a safra que a gente teve no ano de 2023 foi a safra recorde. No ano que vem, a safra ela vai ser menor do que nesse ano, mas ainda uma safra muito grande. A contribuição da agropecuária no ano que vem vai ser negativa. Então, pode ter sim algum efeito nessa parte da atividade, mas acho que onde impactaria ali mais, pelo menos ali no curto prazo, seria esse impacto aí na inflação. Mas sim, afeta a atividade também. Ótimo. Stephanie, mais uma vez, obrigada pela sua participação, pela parceria. Prazer, e obrigada, pessoal, também por nos acompanhar aqui na Análise Econômica.